Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. O inferno aqui é a palavra Hades, que significa também sepultura, né? Ou seja, a morte e a consequência a sepultura, o estado de morte. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Então, esse cavaleiro aqui, Morte, ele tem alguns elementos dos cavaleiros anteriores. Como diz aqui, a questão de matar a espada, matar também pela fome, são dois elementos que a gente já viu dos dois cavaleiros anteriores. A questão da morte pela espada, a questão da fome. Só que ele vai um pouco mais além. Ele diz, com a mortandade e por meio das feras da terra. Mais dois tipos de morte aqui. Mortandade significa praga, doenças. Geralmente se associa a isso. Também foi profetizado, está lá no livro de Lucas, que no princípio das dores, que são nos últimos dias, e se você quiser verificar lá no livro de Atos, no capítulo 2, se eu não me engano, fala que os últimos dias já são os dias que a gente está vivendo hoje, desde a ressurreição de Cristo. Então, nessa época do princípio das dores, foi profetizado também doenças. Lá em Lucas, no sermão de Cristo escatológico, fala sobre isso, sobre fome, sobre guerra, sobre doenças na terra. E nós temos visto doenças como nunca, cada vez mais se multiplicando. Não importa o quanto a ciência avance, tem havido doenças na terra, cada vez mais pessoas morrem com todo tipo de doenças, de praga, de mortandade, de todo tipo. Tem assolado a humanidade e ainda vai assolar mais. Isso é consequência do quarto cavaleiro, quando o quarto selo é aberto e vem o quarto cavaleiro. E por meio das feras da terra. Geralmente quando se fala de feras da terra, se está falando de demônios. Por quê? Porque os demônios eles têm agido no mundo de maneira grande, desde quando Jesus ressuscitou. Como eu falei para vocês, o diabo ele é lançado na terra furioso. E ele é lançado e ele persegue a igreja. E ele cada vez mais investe contra as pessoas. Então o diabo com seus demônios tem agido de maneira cruel contra o mundo. O diabo tem destruído, tem matado, tem feito as pessoas cada vez mais de escravos, tem destruído as vidas das pessoas, tem levado elas para longe de Deus. Esse cavaleiro da morte está relacionado a isso também. Veja o tamanho da perdição que há no mundo hoje. Veja quantas pessoas escravas de Satanás hoje. Veja a destruição que o diabo está causando no meio da família, da sociedade, na política, na economia, na escola, em todas as áreas. É porque não dá tempo eu detalhar aqui. Mas se você parar, exercer um pouco o seu discernimento espiritual, você vai ver o quanto que o diabo está agindo para destruir as pessoas no mundo, para levar as pessoas para longe de Deus. Isso é o cavaleiro da morte, é o diabo trazendo morte. Enquanto Jesus traz a vida, o diabo traz morte, traz destruição, traz escravidão. Então isso tem acontecido no mundo e isso vai acontecer mais ainda. Vai se intensificar mais ainda.